Então, Fechou. eu agradeci a ele, né, por esse toque, e eu quero deixar aberto a vocês também, gente. O meu objetivo é servir vocês da melhor forma. Então, se alguma coisa está acontecendo aqui na aula que não tá sendo uma boa experiência de aprendizagem, vocês falem comigo. Pode ser que seja um desafio só seu, mas pode ser que seja algo que eu consiga resolver. Então eu vou pôr em prática agora, né? E na próxima matéria, pneumatologia, algumas sacadas que eu recebi, algumas dicas que eu recebi, e eu espero que isso melhore a experiência de aprendizagem de vocês. No nome do Senhor Jesus. Pois bem, passamos sobre os pensamentos errados a respeito da humanidade de Jesus. E nós vimos como esses pensamentos foi ao longo do tempo sendo reconhecido como heresia se tornou algo pejorativo, algo ruim ao longo do tempo. Se vocês têm a memória fresca, vocês vão ver que heresia, o significado literal, fala de escolha ou caminho. Então, vai se tornando heresia todo o ensinamento que diverge das escrituras. Então, o sentido pejorativo, né, vai sendo adotado à medida que os ensinamentos vão fugindo do conhecimento bíblico. Hoje nós vamos retomar a partir das heresias, dos ensinamentos que se posicionam contra a divindade de Jesus, mas a favor da humanidade de Jesus. Significando, sim, dizer que ele era homem, mas não Deus. Era homem, mas não divino, ou pelo menos não é a mesma hipóstase que o Pai. Pode até ser considerado, mas não na mesma dimensão que o Pai. Esses movimentos era sempre uma forma para resolver o grande problema que é Deus num corpo pecaminoso como o do homem, né? Eles entendiam que o viver é dor, é sofrimento, então Deus não pode ter um corpo humano e ser Deus. Então, ou ele é homem ou ele é Deus. Surgindo essa ideia de tentar resolver esse relacionamento, essa tensão entre a humanidade e a divindade, Ebion, né, surgiu o ebionismo. Resumidamente, a palavra Ebion vem de pobre ou necessitado, miserável, mendigo, pedinte de esmola. Esse movimento começou a ensinar de que Jesus não era Deus, mas era um profeta extraordinário, fora do comum, um profeta fora da média, como fora da realidade, e a sua grande característica era o quanto esse Jesus se identificava com os pobres. Esse homem Jesus, reconhecido como alguém que vem de Deus, um profeta vem de Deus, mas ele não era o próprio Deus, mas ele tinha um coração voltado aos pobres, voltado a se importar com as pessoas. Entende? No entanto, o movimento diz assim: olha, ele é filho de José e de Maria, ele é filho legítimo, é filho humano, não é Deus, mas é o filho mais caridoso que José e Maria têm. Jesus, no entendimento deles, foi qualificado. Porque eles não podem negar de que alguma coisa acontece. Tudo bem, o filho de José e da Maria cresceu lá e tudo bem, mas alguma coisa acontece na jornada desse camarada que muda, gente. Né? Alguma coisa acontece. Do nada ele está multiplicando pão, do nada ele está mandando Lázaro morto sair para fora. Esse filho do José, se isso fosse próprio da humanidade, José e Maria teve outros filhos. Eu sei que Jesus não é filho de José, tá? Eu só estou tentando entender a realidade de Jesus pela proposta ebionista. Eles diziam que Jesus era filho de José e de Maria. Era um homem extremamente piedoso, mas que não era Deus. Se o critério fosse a educação, o ensinamento que José e Maria deu a Jesus, eles deram o mesmo ensino aos outros, e os outros não eram chamados de Deus, não eram considerados divinos. Então, como eles fazem para dizer assim, olha, realmente houve um momento de mudança brusca. E qual foi esse momento? Na hora do batismo. É preciso, o desafio para eles
é conciliar essa humanidade com essas, essas atitudes que só Deus tem. Essas atitudes de Deus sendo representada em Jesus. Por exemplo, repreender o mar. Só Deus tem autoridade sobre o mar. Então, como nós vamos dizer isso? Como nós vamos colocar isso dentro da nossa realidade? A resposta deles é que Jesus era um homem, mas que foi qualificado pelo batismo, quando o Espírito desceu. E vocês lembram do cenário do batismo, antes de sair para a tentação? Se lembram? Sim. Há uma declaração de Deus Pai. E qual é a declaração? Deixa meu filho amado. Que eu me comprazo. Muito bem. Os ebionistas dizem que ali Jesus teve noção de que ele estava sendo reconhecido como Messias. Que até então, Jesus não tinha noção. Ali, Jesus passa a reconhecer... Eu estou lutando com um pernilongo aqui, gente, é desde que ela começou. E ele está vencendo, mas eu sou calvinista, não desisto nunca. Falando em calvinista, gente, olha aqui, ó. Eita glória! Já tá na estante. Minha estante até pesou pro lado, ó. Olha, gente, já tá na minha mão aqui, ó. Já terminou de ler? Aí não, mano. Tem que quase. Eu já li boa parte, né, do capítulo 3, capítulo 4, quando eu era na época da faculdade. Pois bem, então, vejam só, é preciso conciliar essa dinâmica. Se ele é homem, em que momento essa humanidade dele passou a ser plus? Que ele é um homem plus, né? É um homem 2.0. E aí eles dizem assim, olha, que foi na hora do batismo. A declaração que Deus Pai dá a Jesus é para que Jesus reconheça que a partir daquele momento ele está recebendo o Messias em si. Ele está recebendo a messianidade. Entende? Isso parece ser parece fazer sentido, mas não é isso que o texto diz. Não é essa a mensagem que o texto diz. Entende? Por quê? Porque para fazer compromisso com isso é muito complicado, porque eles tentaram associar a divindade, essa presença extramundana nesse homem, junto dessa vida humana que ele teve. Então, por exemplo, na hora do batismo, o Messias desceu sobre ele, o Espírito desceu sobre ele. O Espírito desceu e separou ele para ser profeta, para ser mestre, para ser o Messias. Porém, o Espírito de Deus não pode lidar com o sofrimento, com o mal, com a morte. Então, qual é a ideia do Ebion? É que na hora do Calvário, quando Cristo estava a ser crucificado, o Espírito o deixou. O Espírito o abandonou. Então, por isso, Jesus olha para o Pai e diz assim, por que me abandonaste? Porque o Espírito o abandonou a Jesus para que ele não experimentasse dor, sofrimento, morte. Isso é filosófico, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus nasceu homem e Deus. Há duas naturezas nele desde o seu nascimento. Eu já citei aqui em alguns textos passados, falando sobre a divindade de Jesus, a declaração, por exemplo, que os anjos dão aos pastores, dizendo que nasceu em Belém, e aí ele começa a dar algumas definições, e eles chamam esse menino que nasceu de Deus, né? O Emanuel, o Deus conosco. Deus nasceu. Então, essa ideia ebionista, tem um autor, esqueci o nome dele, aqui, Eusébio de Cesareia, se não me falha a memória. Eusébio de Cesareia, tem no caderninho. Ele enfrenta esse movimento ebionista, dizendo que o pensamento é tão ruim quanto o nome, é pobre. O pensamento de que Jesus era um homem e não era Deus, mas era um homem extremamente caridoso e voltado aos pobres, é tão pobre quanto o nome do pensamento deles. Porque isso não reflete o evangelho. Não reflete o que diz o evangelho a respeito dessa dupla natureza aparecendo em Cristo de forma nata, de forma em que, desde o seu nascimento, isso é uma realidade. Entende? Então, essa é a dificuldade do movimento ebionista
para resolver a questão entre sofrimento e Deus. Então, a resposta é: não é que esse Jesus era Deus. Esse Jesus era um homem, mas um homem tão piedoso que Deus derramou sobre ele a oportunidade dele ser o Messias. Deus lançou sobre ele a oportunidade dele ser o Messias, mas no ato de sua morte, o Messias, o Espírito, se afastou dele. Então, todos esses pensamentos são uma forma de resolver essa questão do mal, da vida humana, se relacionando com a vida divina. Entende? O ebionismo sacrifica, como os demais também, a ideia de Jesus ser Deus. O adocionista é um movimento muito parecido. Enquanto o ebionismo diz que ele era um homem e que no batismo o Espírito desceu sobre ele e o Messias começou a reinar sobre a vida dele, fazer as coisas que fez, o adocionismo se parece muito com isso, e eles vão dizer que, para eles, Jesus foi um homem tão submisso, tão fiel ao Pai, que o Pai o adotou como o seu Cristo e o seu Salvador dos homens. Assim, Jesus tornou-se Cristo e agora possui uma posição exaltada e divina. No primeiro, o contato de Jesus com os pobres fez com que ele se qualificasse para ser o Messias. O adocionismo diz assim, tá, mas isso só aconteceu porque Deus o adotou como o Messias. Deus o escolheu por causa de sua fidelidade, por causa de sua submissão, por causa da sua piedade. Deus o escolheu para ser o Messias. E nós vimos, e eu não vou retornar nisso, nós vimos sobre o porquê precisava ser Deus. Se um homem, com a sua piedade e sua fé, pudesse se qualificar para agir e se tornar o Cristo, não precisaria de Jesus vir. Outros homens também teriam essa possibilidade. Não precisaria dele morrer em favor de todos. Se um homem, um ser humano comum, pudesse obedecer a Deus de modo impecável, a ponto de ser adotado como Messias, não precisaria da morte de Cristo sobre todos os homens. Em outras palavras, para vocês entenderem, se Cristo foi adotado, se Jesus foi adotado como Messias por causa de sua fidelidade, isso seria possível a todos os homens. Basta você dedicar a ser fiel. Basta você dedicar a ter boas obras, obras corretas que agradam ao Senhor, para que você possa ser reconhecido e adotado por Deus como filho. A Bíblia diz que isso não é possível. A Bíblia diz que quando nós pecamos em Adão, nós somos afastados de Deus. De modo que não existe um justo sequer. Não existe alguém que possa obedecer a Deus. Nenhum ser humano possa obedecer a Deus tão fielmente que possa agradar a Deus e reconciliar o mundo consigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós entendemos que Jesus é esse homem que reconciliou o mundo com Deus, nós precisamos entender de que ele era Deus. Qual que é o perigo aqui? É que se Cristo fez, outro ser humano poderia também. Se não é uma obra de Deus, se não é o próprio Deus encarnando para assumir o compromisso de ser perfeito diante da lei, qualquer ser humano poderia fazer. E acreditem, passou ao longo da humanidade bons seres humanos na Terra. Gente caridosa, gente boa, com o coração voltado à piedade. Né? Alguns, a Igreja Católica até canoniza como se fossem santos. E é esse o posicionamento. O posicionamento é que Jesus era o Cristo não por causa de que ele era piedoso e obediente a Deus. Ele é o Cristo porque ele era Deus, o Deus encarnado, o único digno de abrir o livro, desatar os selos, de cumprir a promessa de Deus. Não adotado, mas gerado desde a eternidade. O único gerado, pois já estava vivo e foi gerado como homem no ventre da Maria. Não adotado, não escolhido dentre sua vida ali, não foi assim. Ele já nasceu com sua missão pré-estabelecida e foi gerado o homem no ventre da Maria, já sabendo que ele era o Cristo,
O nome Jesus remete à salvação, né? Então, isso não foi uma experiência que aconteceu ao longo da vida de Jesus. Claro até aqui? Sim. Não é muito comum a gente encontrar pensamentos nesse sentido hoje. Mas esse próximo, que é o terceiro ensinamento, que é uma heresia porque diverge das escrituras, é o arianismo. Talvez a principal das heresias do século da história da igreja, dos primeiros séculos da história da igreja. Ário, um atribulado que viveu de 250 a 336 depois de Cristo, era um diácono de Alexandria. Alexandria se tornou um palco importante para a história da igreja, de onde muita produção teológica era feita. Esse cidadão, um diácono, um trabalhador, ensinava que Cristo era apenas uma criatura, não o Deus eterno, criado antes de toda a criação. Aqui há implicações, gente, muito sérias, que hoje em dia a gente consegue ver esses ensinamentos sendo postos diante de nós. Então, eu queria que a gente dedicasse um pouco mais de tempo. Eu vou dividir a aula em duas. Até às 8 horas, nós vamos se dedicar a pensar sobre as heresias e depois nós vamos entrar no último módulo da aula. E eu separei esse tempo maior para o arianismo, porque o arianismo é a mãe da testemunha de Jeová. O arianismo é o cerne das seitas que hoje são mais conhecidas aqui no Brasil, por exemplo. O Testemunha de Jeová, os Mormons, algumas coisas dos espíritas também, se parece muito com as ideias que Ário começou a desenvolver, né? A ideia aqui é de que Jesus não é eterno, ele foi criado. E aí eu até coloco aqui que é uma expressão muito clara. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles têm essa frase temática para falar sobre a divindade de Jesus, que é essa que eu grifei aí, ó. Houve um tempo quando Cristo não era. E para eles, essa é uma frase gatilho para fazer com que eles se lembrem de que Cristo não é igual ao Pai. Jesus não é igual a Jeová. Por quê? Porque houve um tempo em que Jesus não era Deus. E esses termos que vão dar esse conceito, eu já falei aqui, estou só recapitulando para que a gente possa aquecer a nossa mente. Está, por exemplo, em textos como João 1,14, em que vai falar sobre Jesus ser o unigênito. Eu já detalhei esse termo, mas eu quero que vocês se lembrem do princípio do que é ser o unigênito. Você diz assim, olha, unigênito é primeiro ou único, né? O único filho, algo no sentido. E ele é o unigênito de Deus. Então, esses termos, com muita dificuldade, o Ário começou a entender de que o pai estava falando de um filho, né, que foi gerado. Mas o unigênito, eu já abordei, e vou recapitular, é que não quer dizer apenas que não é o primeiro de um gene, né? Ou o único filho no sentido de só um filho, né? Ou o primeiro filho. Pode ser também autoridade, ou melhor, o único gerado. Deus fez todas as coisas pelo poder de sua palavra. Ele disse e as coisas aconteceram. Mas quando se trata de Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, ele foi gerado no ventre da Maria. Então, esses textos que eu deixei aqui, claro, são textos que os testemunhas de Jeová têm dificuldade, por exemplo, de entender, e eles sempre associam a expressão filho unigênito com a ideia de, olha, se ele é o filho único de Deus, significa então que ele é menor do que o pai dele. A ideia de unigênito não tem a ver necessariamente com a ideia de que Jesus é o único filho na mesma maneira de filiação humana. Unigênito pode e significa, quando associado a Jesus, que ele é o único filho gerado e não criado. Ele foi gerado, ele estava vivo
na eternidade e foi gerado dentro do ventre de uma mulher. Esse é o significado de unigênito, quando associado a Cristo. O segundo termo tem igual modo o mesmo nível de polêmica, que é o primogênito da criação. E aí, primogênito também é voltado à filiação, né? Termos próprios de família. E primogênito, a gente tem muito claro que é o primeiro do gênero, é o filho mais velho. Então, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus Cristo, ele é o primogênito da criação. E os testemunhos de Jeová dizem assim, olha, quem criou todas as coisas? Foi Deus. Então, se Deus criou todas as coisas, olha o que diz o texto de Colossenses 1,15. Antes de Deus criar todas as coisas, ele criou Jesus. Por isso, Jesus é o primeiro, o primogênito, o número 1 da criação. De tudo que foi criado, primeiro foi criado Jesus. Isso parece fazer muito sentido. Mas forte. É um argumento forte. Na minha cabeça também faz muito sentido. Principalmente por a própria Bíblia trazer algo que a gente vive hoje, né? Que é pai e filho. E aí a Bíblia aborda também o Deus Pai e o Deus Filho. Então faz sentido também na minha cabeça pensar isso. Faz sentido assim, né? Ouvindo a história. É claro que a gente já tem embasamento suficiente para saber que não é, mas ouvindo o contexto do que eles acreditam. Eu tava pensando isso, eu vi a última aula hoje, né? E aí eu tava pensando sobre isso, que tipo assim, você dando um embasamento sobre as heresias que exaltavam a divindade de Deus, só que não a humanidade dele, conforme você ia explicando, às vezes eu parava para pensar falando assim, caramba, nada a ver pensar sobre isso. Só que isso é tendo um respaldo que você já preparava para falar sobre, né? Sim. Porque é igual você falou aí mesmo, que nem, por exemplo, o arianismo. É Ário o nome do rapaz? Ário. Então, você está falando de pessoas que criaram essas heresias, mas são pessoas de muito conhecimento, né? De muita autoridade, né? Na época deles, né? Sim, sem dúvida. E chegaram a esse nível, não porque eles eram totalmente, sabe, voltados a destruir a igreja. Eu citei uma frase lá do Dr. Ernest Maia, de que esses homens eram homens piedosos, homens que estavam querendo acertar. Homens que estavam tentando deixar mais racional algo dificílimo. O que seria o algo dificílimo? Unir essas duas naturezas de Jesus numa explicação racional. É difícil. E esses homens estavam tentando se dedicar a isso. Gente, peraí, deixa eu saber se eu esqueci algum no fogo. Tá uma fumaceira aqui em casa. Rapidinho. Pode Fechou. acontecer. Aí, a cara do Breno. Como vocês acham que pode combater esse argumento deles? Do filho unigênito, o primogênito da criação? Eu não sei, mano. Para te falar a verdade, eu não sei como combater isso. O que eu peguei na questão de a Bíblia. Eu gostei bastante de quando o Breno abordou sobre as referências que a Bíblia dá, que as pessoas deram, né, a Jesus, igual deram para Deus. Então, da forma que Deus era chamado, Jesus foi chamado também. Então, aí eu consegui, até na minha cabeça, fazer sentido na pegada de Deus Pai, Deus Filho, mas ambos são iguais, têm o mesmo poder, ambos são a mesma essência, sabe? Agora, combater o arianismo, eu tenho bastante dificuldade também. Combater a ideia deles com a nossa ideia, é isso. Eu preciso terminar de ouvir a aula. Depois dessa aula, eu acho que a gente vai conseguir combater isso. Vai, não. Mas o pensamento é sempre voltar o exercício para... Existe alguém igual ao Jeová? Não. Olha aqui, Cristo está sendo chamado igual ao Jeová. Existe alguém que faz o que Jeová faz? Não. Olha aqui, Cristo está fazendo algo que só Jeová faz. Foi o que eu falei. O que o Vitor perguntou aqui foi como que a gente acha que a gente pode combater isso. Aí o que eu falei para ele foi exatamente isso. O que eu aprendi até agora não foi tanto
ir contra o arianismo, mas é saber sobre, tipo assim, as referências que davam para Deus no Antigo Testamento dão para Jesus no Novo Testamento. Então mostra a igualdade, né? Isso é bom. E o meu exercício aqui com vocês é fazer com que vocês, primeiro, conheçam a fé do cristianismo. E agora que no final da nossa aula nós estamos deparando o nosso conhecimento com o que divergiu, né? Mas observe que é uma mudança muito sutil, tanto que alguns de vocês falaram, nossa, faz sentido, nossa, olha, eu seria enganado. E, gente, o movimento Testemunho de Jeová, espírita, os Mormons cresce no Brasil. Porque ninguém, se alguém bater na tua casa e dizer assim, olha, tudo bem, eu sou da igreja do Satã, eu quis vir aqui para a gente chamar você para a nossa igreja e você tem que sacrificar a sua vida, entregar para o diabo. Você vai olhar e falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero esse negócio. Mas para que o diabo tenha êxito, ele precisa fazer você se sentir familiarizado com o ensinamento. E eu estou dizendo diabo porque nós entendemos que seita é um ensinamento que diverge das escrituras. Por exemplo, como nós poderíamos apontar, e eu citei esse exemplo, sobre essa questão de primogênito. Primogênito é só o primeiro da linhagem? A palavra primogênito não é usada só nesse sentido de falar sobre o primeiro filho. Pode falar, Emily. Ô, Breno, você trouxe, então, a ideia de que primogênito tem mais de um significado, né? Pensando no original desse texto de Colossenses que você falou, primogênito foi usado em qual desses sentidos, especificamente? Exatamente. Lembra, primeiro, antes de eu dar essa resposta, você conhece algum outro lugar que fala sobre primogenitura? Alguma história? Vou ajudar vocês a se lembrarem. Alguma história do, tipo assim, do Antigo Testamento? Isso, do Antigo Testamento. Tem uma história bem famosinha relacionada à primogenitura. Sim, Esaú e Jacó, né? Isso, esse é o texto. Ali diz que Esaú vendeu a sua primogenitura. Tem como ele passar a ser o primeiro filho só porque ele vendeu? Não tem como. Não faz sentido. Então, não faz sentido a palavra primogênito ser associado somente como primeiro. O que era o primogênito? O primogênito poderia ser reconhecido como o primeiro filho, sim, mas a ideia de primogênito é aquele que tem a primazia, é aquele que tem autoridades que os outros não têm. Como o primogênito deveria ser tratado? Com mais privilégios, com mais benefícios, também com mais responsabilidades. Então, quando Esaú vende para Jacó a primogenitura, ele não está passando o direito de ser o primeiro filho. Ele está passando a primogenitura. Tudo o que vem, a bênção que vem da primogenitura. Tanto que Deus reconhece isso. Deus reconhece isso diante de Jacó, que agora Jacó tem a bênção da primogenitura. Então, primogenitura ali não fala de primeiro de linhagem, fala de bênção, falam de primazia, fala de reconhecimento. O que Paulo está dizendo em Colossenses 1,15 é que toda a criação tem em Cristo sua primazia. Toda a criação olha para Cristo como o seu primogênito. Como os irmãos olhavam para o mais velho, o primogênito, dizendo, não, esse aí é o sucessor, esse aí é o principal, depois do pai. A ideia se repete em Paulo, falando sobre Jesus. Toda a criação olha para Jesus com um olhar de primazia, com um olhar de devoção, dizendo, ele é o principal da criação. O Vinícius trouxe uma informação aqui no chat, galera. Fui eu. Foi você? Achei que era o Vinícius. Testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová tá crescendo, aí eu fiquei curioso de saber o número. E eles já são em quantos? Acho que já passa. Esse número é esse que eu não peguei. Passa de milhões. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o movimento do arianismo, ele se encontrou sua base aí justamente porque esses textos se tornou difícil para entender.
A Bíblia chama ele de filho unigênito, a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação. Esses momentos se tornam momentos difíceis para passar, entende? Mesmo que as escrituras deem várias evidências. O momento mais importante em que o arianismo foi considerado heresia foi no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é bem interessante. O atribulado está aqui, irmão. Aí, peguei. O Concílio de Nicéia foi uma reunião muito importante da história da igreja, e eles bateram de frente justamente com esse ensinamento diário, esse ensinamento de que Jesus não é a mesma hipóstase, a mesma natureza de que Deus Pai. E eu trouxe aqui para vocês o credo, o documento que foi feito lá para a gente ler. Né? Talvez é o primeiro contato de vocês com algum credo, então eu quero que vocês prestem atenção. Eu coloquei ele todo porque ele é pequeno, é um dos pequenos, mas a importância dele é gigantesca. É o mais importante, o primeiro mais importante, depois vem o de Constantinopla, mas esse é muito importante e eu quero ler para vocês. Aliás, algum aluno pode ler? Eu Leia, meu irmão. creio em Deus Pai, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Opa, lê Criador de do novo. céu e da terra. Lê de novo. Creio em um Deus, Em eu um esqueci Deus. do um. Creio Isso em aí. um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, Opa. de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Pode continuar? Pode continuar. É o credo ainda. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. E subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. No Concílio de Nicéia, Ário foi fortemente enfrentado e o resultado, o documento só existe um Deus em essência, que é todo-poderoso, criador, tudo mais, e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Só que observa a continuação, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai, e embaixo ele coloca aqui, gerado, não feito. Qual que é a grande dificuldade? É que os testemunhas de Jeová, aliás, Ário, testemunha de Jeová é muito tempo depois, mas a base é a mesma. Ário vai dizer assim, olha, unigênito quer dizer que ele é o Filho de Deus. Só que a expressão unigênito significa gerado e não criado. Deus não criou Jesus no ventre. Deus só gerou Jesus no ventre. Então, a expressão unigênito Filho de Deus é o único filho de Deus que foi gerado e não criado. Vocês são filhos de Deus, mas são filhos por adoção. A terra, a natureza, pode ser considerada filha de Deus no sentido de pertencente a Deus, criaturas de Deus. Jesus é o único que foi gerado. É o único que foi gerado. Não teve início, não foi criado, não é fruto do haja. Então, o Concílio de Nicéia decidiu colocar assim, mas isso não diminui a grandeza de Deus, não diminui a divindade de Jesus. Tanto é que, olha essa expressão, Deus de Deus. É só o único Senhor, unigênito, não gerado e tudo mais. Ele é Deus de Deus. Deus tem Deus. Luz de luz. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Gerado, não feito. De uma só substância com o Pai. E esse é tão importante, nós não tivemos tempo aqui, eu disse que se a gente tivesse tempo a gente poderia falar, mas o Ário colocou uma proposta
no grego, em cima dessa questão de substância, da homousios, que uma letra, se vocês analisarem o N. Gruden, a teologia do N. Gruden, ele traz um pouco sobre isso. Uma letra, um tio, que você retira da palavra, do homousios, dá a sensação, o pensamento de que é uma outra substância. Passa a ser, se eu não me falha a memória, relacionado a outro diferente. Mas se tem o I, passa a ser considerado mesma substância. Tem até um texto que o apóstolo diz, né? Se alguém retirar um I, Jesus diz ao apóstolo, ele escreve, se alguém mudar um I da minha palavra, é considerado maldito. É isso que Ario faz. Ario, para interpretar de que Jesus é uma outra substância, ele lê homousios sem a letrinha no meio, que dá o sentido de que é a mesma natureza. Ele tira o I, e aí vocês têm que ler para vocês entenderem. Aí já tô falando de algo que já não é mais básico, já envolve grego, exegese, né? Mas eu acho que é uma discussão que todos vocês têm capacidade de dar uma pesquisada e entender. Tira a letra I, passa o sentido da palavra ser natureza ainda, ser substância, mas uma substância outra. O I une na mesma substância. Então, a ideia aqui é, para Ario, Jesus é divino, mas é uma substância diferente do Pai. Mas o concílio de Nicéia diz, não, isso é uma forma errada de você interpretar o grego. Porque aqui está dizendo que Jesus é a mesma substância com o Pai. Esse dilema levou a igreja a reconhecer Ario e o arianismo como uma seita. E o arianismo, apesar de ser reconhecido como uma seita, ele nunca morreu, ele ganhou força. Algumas pessoas começaram a seguir os pensamentos, mesmo Ario sendo reconhecido como um herege, excomungado, reconhecido no Concílio de Nicéia e depois no Concílio de Constantinopla, o pensamento de Ario ganhou a cabeça de pessoas importantes, né? E isso começou a ser ensinado, replicado, passado adiante, até chegar, por exemplo, ao que é uma realidade nossa, nos Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová foi fundado por Charles Taze Russell, um ser humano, um cidadão que viveu de 1852 ou 1854. Ele nasceu em 1852 e 1854 e morreu. Deixa eu ver quando que ele morreu. Aqui, eu não tenho quando ele morreu. Mas morreu. Graças a Deus morreu. Se tornou desde cedo um jovem muito voltado ao ensino. Muito voltado ao ensino. Ele tinha uma prática de ensinar e ele começou a se deparar com os ensinamentos do arianismo e começou a modificar o seu pensamento ao longo do tempo. Quando ele inaugurou os Testemunhos de Jeová, não era chamado assim, aliás, no seu início, os Testemunhos de Jeová tiveram vários nomes, mas o seu primeiro nome, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações, aqui, ó, dos primeiros nomes foi Aurora do Milênio. Aurora do Milênio. Ele fundou esse movimento religioso com o nome Aurora do Milênio, em 1872. Em 1909, passou o nome para Associação do Púlpito do Povo. Depois passou para Sociedade dos Folhetos da Torre de Vigia. E aí a Torre de Vigia, ele criou a Torre de Vigia como o lugar de onde sai todo o alerta. A Torre de Vigia, por exemplo, para quem é pentecostal da Assembleia de Belém, por exemplo, a Torre de Vigia seria a CPAD. Sabe, o lugar, até hoje, é assim, o lugar de onde eles extraem a teologia deles. Todo o ensinamento. Você pode colocar aí Torre de Vigia na internet, você vai ver que é a biblioteca dos Testemunhos de Jeová. Então, eles passou a ser a Sociedade dos Folhetos Torre de Vigia. Depois, Sociedade de Bíblias e Tratados da Torre de Vigia. Em 1931, que passou a ser chamado de Testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová. A ideia é, quando eles começaram como um movimento cristão, um movimento
uma igreja como nós, mas ao longo do tempo, as adulterações que foi sendo feita foi tornando eles uma seita. Por exemplo, eles ensinavam que Jesus morreu na cruz, como nós cremos. Eles ensinavam que Jesus morreu na cruz, mas em 1930 eles decidiram tirar esse ensinamento de Cristo morrendo na cruz. Eles simplesmente negaram esse ensinamento de Cristo na cruz e começaram a retirar todo o símbolo, toda a ideia de cruz, toda a ideia relacionada à cruz. Eles, em 1930, foi criada a Torre de Vigia. Fez uma declaração de que não podia mais pregar Cristo na cruz. Não E o poderia que mais. você Ô, sabe Ben, dizer o que eles justificaram? Justificaram isso, de que a morte de Cristo na cruz não tem o mesmo peso do que o amor de Jeová. A ideia de parar de pregar Cristo na cruz, porque a pregação de Cristo na cruz só faz sentido Tava se você ofuscando. entender. Hã? Tava ofuscando o amor de Deus? Exatamente. Estava levando eles a adorar Jesus. E os testemunhos de Jeová adoravam a Jesus. Até desde 1879, os testemunhos de Jeová, aliás, em sua fundação, os testemunhos de Jeová adoravam a Jesus, e por isso faria sentido pregação da cruz. Pregar sobre a cruz leva as pessoas a reconhecer que ele é o Messias de Deus, reconhecer que é Deus salvando o povo, e adoração. A adoração é um ato de quem crê na cruz de Cristo, né, de quem crê na ressurreição de Cristo. Até 1959, os testemunhas de Jeová criam, né, e adoravam a Jesus. Não só a Jeová, a Jesus. Foi em 1954 que houve uma proibição. Uma proibição. Eu tenho até aqui nos meus documentos do seminário, eu estou usando meu material do seminário, em 1960, num artigo chamado Certificai-vos de Todas as Coisas. A gente consegue achar na internet. Página 104, a Torre de Vigia declarou que não era para adorar Jesus. Houve uma proibição em massa das torres de vigia, a tradução do Novo Mundo, que era a sua organização de Bíblia, começou a tirar todas as palavras, todos os ensinamentos que associavam a adoração à pessoa de Jesus. Para isso, eles precisavam mexer em todos os textos que colocam Jesus como Deus. Aqui, a declaração de Nicéia é: creio em um Deus. Só existe um Deus. Olha, por exemplo, um dos textos mais importantes do Novo Testamento, João 1. Abra aí. Quem pode abrir em João 1? Não posso. Tem alguma João tradução 1, que você queira 1. ver? Não, pode ser qualquer uma. Pega aquele pano pra mim, por favor. João, no princípio era a palavra, era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só. Para sustentar essa ideia de que Jesus não é a mesma natureza que o Pai, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, fizeram alguns acréscimos, que é muito sutil, mas que muda totalmente o sentido. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. O artigo definido o não tem no grego. Não tem no grego. Só que eles falam, como Deus é um nome próprio, sempre de nome, sempre vem o artigo definido. E faz sentido. Eles Pela precisam se exegese. justificar, né? Hã? Eles precisam se justificar, né? Durante a Bíblia toda, né? Sim, sim. O problema é que só no capítulo 1, por exemplo, aparece várias vezes o nome Deus. Mas não é em todas as vezes que eles colocam o artigo definido. Por alguma razão e coincidência, só que eles se sentiram impulsionados a definir o Deus. O problema maior nem é aí. O problema maior é a próxima, a terceira linha da João 1 deles aqui, ó. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era, entre conchetes, um Deus. Todas as vezes que vocês verem na Bíblia alguma frase entre conchetes, significa que
Não quer dizer que está errado, mas é bíblico, mas não aparece na maioria dos manuscritos. Já viram na nossa Bíblia alguns textos em conchetes? Eu queria saber se era só eu que tô com vontade de comprar uma Bíblia do Testemunho de Jeová agora. Não, é só você pedir para eles, Abre eles aqui, dão. ó. Abre online aqui, ó. Abre online. Ô, Breno, a minha versão tá um pouco diferente, mano. Da Testemunha de Jeová? É, Ó, a eu palavra não. estava no princípio com Deus e era um Deus. Mas aí o jeito que você leu era que tava, a palavra estava no princípio. Como que você leu? Como que tá aí para No você? princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Eles colocam até com Deus E minúsculo. era um Deus, minúsculo, isso que eu ia falar. A É palavra porque. estava no princípio com Deus e era um Deus minúsculo. Deus Exato. usou a palavra para criar todas as coisas, mas aí, oxe, cara, é como se ele tivesse usado Jesus para criar todas as coisas? Exatamente, essa é a ideia. O pensamento deles é esse. O grande problema está aqui, ó. Não é isso que o texto grego diz, que Jesus era um Deus. Jesus era Deus. Não No acredito que princípio ele escreveu estava assim. com Deus, e ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele era Deus. Não era um Deus. O artigo definido um muda todo o sentido. Coloca essa divindade de Jesus totalmente diferente da divindade do Pai. Ele estava com Deus e ele era um Deus. Era um tipo de Deus, mas não era o Deus Pai. Esse ensinamento é sutil, mas é uma bomba em cima do ensinamento de que Jesus é Deus, porque é a mesma substância que o Pai. Então, foi em 1954 que eles começaram a proibir a adoração a Jesus. Começaram a revisar os seus materiais, como isso aqui já é uma obra revisada. Não tem só esse texto, há vários outros textos na tradução do Novo Mundo, que é assim que a Bíblia deles é chamada, em que eles precisaram modificar alguns ensinamentos. Eles modificaram o grego. Não se faz isso, não se muda o grego. Grego pode ter palavras que são difíceis para nós compreendermos, mas você não pode mudar a língua original. Os de Jeová, a torre de vigia, para sustentar o seu ensinamento, muda o original, para que isso possa estar de acordo com o ensinamento deles. Então, há vários posicionamentos aqui, há vários ensinamentos. Eu citei, e apesar do meu tempo já ter se esgotado, mas enquanto eu falava da divindade de Jesus, por exemplo, eu citei alguns questionamentos que geralmente os testemunhos de Jeová costumam fazer para nós, né? Alguns ensinamentos, algumas perguntas, por exemplo, Jesus é eterno? Como que ele não sabe o dia nem a hora? E aí a gente foi construindo ao longo das nossas aulas esses posicionamentos. Eu não tenho tempo agora mais para voltar nisso, mas eu só queria que vocês pensassem de que está muito perto de nós os ensinamentos errados das Escrituras. Como fazemos para defender a nossa fé de forma correta? É olhar para as Escrituras e extrair das Escrituras o que diz as Escrituras. Então, eu construí com vocês até aqui o pensamento de que Jesus é homem e está aqui a comprovação da sua humanidade. Ao mesmo tempo que Jesus é homem, Jesus é Deus. Está aqui a comprovação de sua divindade. Depois nós olhamos para como essas duas naturezas convivem, como há uma união dessas duas naturezas, como elas se contribuem. E agora nós estamos olhando sobre como é sutil o pensamento que desvia das Escrituras. E aqui a gente entrou nesse que é o mais próprio. O Testemunho de Jeová hoje é o arianismo ressuscitando. Porque é Mas isso que eles pensam a respeito de Jesus. é sutil nesse começo aí, né? Que aí você se deu um exemplo que eu entendo muda tudo. Mas eles foram sutil no começo, né? Porque eu acredito que depois, quando eles decidiram proibir a respeito de falar sobre Jesus, acredito que foi um momento de bastante conflito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso os diferenciou dos outros.
Só que o ruim é que diferenciou eles com uma heresia. Então, veja, o nosso objetivo aqui não era focar nas heresias. Eu só estou mostrando para vocês algo que é próximo, e eu tenho muita gente que reconhece uma virtude nos testemunhos de Jeová, por exemplo, dizendo, meu, os caras batem de porta em porta, meu, que legal, que não sei o que e tudo mais, e acaba achando que isso é uma atitude de um cristão. E não é, né? Não é. Eles são uma seita porque eles negam a divindade de Jesus, sendo da mesma natureza que o Pai. Vocês vão encontrar testemunho de Jeová dizendo, não, eu creio que ele é Deus. Só que ele é um Deus menor, ele é um Deus inferior, ele é um Deus menor do que o Deus Pai. E isso é triteísmo. Eles, aliás, nos acusam disso, de três deuses, de ficar construindo uma ideia de três deuses. Quando, na verdade, não é. É por isso que eu pedi para o Victor voltar, ele leu errado, eu pedi volta, porque isso é o sentido que muda tudo. Creio em Deus. Não, creio em um Deus. Só existe um Deus. Só existe um que tem os atributos divinos. A grande questão é que esses atributos aparecem na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Então, Deus é três ou Deus é um? A resposta é Deus é um. Só existe uma essência divina. Essa essência aparece em três pessoas, mas existe só um Deus. Então, os testemunhos de Jeová são considerados uma seita porque eles negam que o Filho é a mesma natureza que o Pai. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Sim. Dúvidas? Ô, Breno, então, tipo assim, você falou que eles modificaram o grego para fazer a tradução da Bíblia deles. Para escrever o que eles queriam, na verdade, né? Então, se tipo assim... Eles Isso já nem ter traduzido. não, só que, tipo assim, eles foram fazer algo sutil, né? Tipo assim, peraí, deixa eu tirar um tio daqui, um izinho daqui, entendeu? Mas, tipo assim, se então qualquer testemunho de Jeová for confrontado e esse cara for estudar no original, ele vai ver que está divergindo do que ele foi ensinado, certo? Sim. E Mas eles não incentivam o estudo das escrituras. Sim, com certeza, né? Que seria acabar com todo o trabalho que eles levaram anos para construir. Todo o movimento, né? Em 1964, o Tetzel, o nome dele é Charles Taze Russell, ele lançou a Torre de Vigia e ele incluiu no lançamento de que era obrigatório o estudo da Bíblia com a Torre de Vigia. Inclusive, esse é um dos grandes ensinamentos deles, dizendo, você não consegue entender a Bíblia sem a Torre de Vigia. A Torre de Vigia é que lança a luz. Então, nenhum testemunho de Jeová estuda a Bíblia pegando a Bíblia igual a gente e lendo sem pressupostos. Porque você pode perguntar, mas como assim? Não é só os caras olhar o grego? Eles são treinados desde 1964, quando, em 1º de maio, a primeira torre de vigia foi escrita, foi distribuído para todo testemunho de Jeová, e a ordem é, ninguém mais estuda as escrituras sem o torre de vigia. Ele costumava dizer que a Bíblia é um livro tenebroso, é um livro obscuro, por ser espiritual. De que sem a torre de vigia vocês iriam cair em trevas. A torre de vigia, a sentinela, era como se fosse o guardião. Só que qual é o problema? Ele pega o texto, ele ensina, ele muda o texto, ele muda o sentido do texto para sustentar o posicionamento que eles têm para passar para o testemunho de Jeová. Nenhum testemunho de Jeová chega na tua casa hoje só com o texto bíblico. Eles chegam com o sermãozinho deles, no folhetinho. Eles são treinados antes de sair para bater de porta em porta a citar alguns textos específicos. Tanto que o meu dilema com eles é sempre, eles batem na minha porta e eu falo, não, eu queria falar desse assunto. Não, hoje a gente está falando só sobre esse. Porque é um treino. Eles recebem o folhetinho e saem treinados a falar daquilo. Se você bota outro assunto no meio, se você deixa ele falar o que ele ensaiou, você fala, meu, que conhecimento. Só que se você bota um outro assunto no meio, aí acaba com o argumento deles, eles acabam gaguejando. Por quê? É desde o primórdio uma instrução de que ninguém estuda as escrituras sem a sentinela, sem a torre de vigia. Qualquer igreja que fizer isso é heresia. A palavra é viva e eficaz.
por si só, a Bíblia fala de Deus, fala de Jesus. Entende? O áudio está fechado. Eu tô falando em silêncio pra não pecar. Como pode, mano? Mano, como assim? Os caras fazem um negócio desse, meu. E. Ah, meu. Santo Deus. Tipo assim, me dá agonia, porque é assim. Você fala que algo vai reger, vai ditar a sua vida, entendeu? E como que você não quer entender? Tipo assim, sei lá. Como que você não Ah, vai no âmago do negócio, meu? mas isso acontece até nas assembleias, no evangelho mesmo, nos cristãos mesmo, sem ser testemunho de Jeová. As pessoas seguem o que é falado na igreja, não quer se aprofundar na Bíblia. Isso aí é normal. É normal tipo assim, pro evangelho que incentiva a ler a Bíblia. E imagine pra uma seita que não incentiva a ler a Bíblia. Aí é E mais normal ainda. é por isso que o meu esforço aqui com vocês foi fazer vocês se sentirem atraídos através do Espírito para conhecer a sua fé. Porque é muito sutil. Posso mostrar mais um? Eu falei que ia falar só até 8 horas, mas posso citar mais um exemplo de uma sutileza que foi feito e foi trocado? Se eu puder, me manda o joinha aí. Poxa, claro. Não, é que Opa, eu fiz joinha, uma. joinha, 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 joinha. Ó, Emílio, Victor, Vinícius. O Não, vê a Vinícius tá aí? quantidade subindo, Vinícius? vê a quantidade de joinha só. Fala É, comigo, Vinícius. Ô, tá me ouvindo? Oh, eu tô, querido. Achei que você tinha Maravilha. pecado hoje. Jamais. E o núcleo tá em peso aí? Não, Oh, meu Deus. pecaram. Pecado. Tomara que tenha um perdão no juízo final. Abra aí, então, Vinícius, já que você tá aí, abra para mim aí João 15. Perdão, não, João 15. Leia o verso 4, Vinícius. João 15:4. Isso. Não tem João na minha Bíblia. Que vida é essa, meu Deus do céu? Achei. João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha só, eu vou ler a tradução do Novo Mundo. E eu queria que alguém de vocês, fiquem atentos, eu queria que vocês me mostrassem se há alguma diferença, tá? E se essa diferença é significativa. Permanecei em união comigo e eu em união convosco. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, a menos que permaneça na videira, do mesmo modo, tampouco vós podeis, a menos que permaneçais em união comigo. O que vocês identificam aqui de mudança? é que ele fala junto, não em mim, né? Muito observado, muito bem observado. A pergunta é: tem diferença do em mim para comunhão comigo? Em união comigo? Com certeza. Esses tipos de adulteração que vai tirando. Se Jesus não é Deus, ele não é onipresente. Ele não é como Jeová. Então, como ele pode dizer permaneçam em mim para as pessoas? Permaneçam em união comigo. Entende? Então, esse tipo de acréscimo não é o tipo de acréscimo que, se você abrir o original, você vai ver. Você vai ver Jesus dizendo, permaneçam em mim. Mas como esse homem está dizendo, permaneçam em mim? Como, se ele não é onipresente, ou se ele não é a mesma natureza do que Jeová? Se ele não é onipresente, como eu vou permanecer nele? Como ele vai permanecer em mim? Porque ele diz no texto final que o Vinícius leu, vocês vão dar fruto se vocês permanecerem em mim e eu em vocês. Como isso é possível? Então, há vários outros textos em que muda. Não, esse aqui eu vou ter que ler. Gente, me perdoa. João 8,58. João 8,58 é a cereja do bolo. É o meu texto preferido para falar sobre
sobre esse espectro. Eu sempre gosto de conversar com o testemunho de Jeová com esse daqui, ó. Que aqui tem o texto grego, o texto original grego, traduzido de forma literal. João 8,58 diz o que na sua versão aí, irmão? João 8,58. A minha fala, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o que diz a tradução, a traição do novo mundo. Jesus disse-lhe, digo-vos em toda a verdade, antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. Eu tenho sido para eu sou, muda muito. Eu sou remete à deidade de Deus, à autonomia de Deus. Eu tenho sido remete a algo que é, mas que, sabe, tem um tempo. Eu tenho sido. Eu tenho sido é diferente de eu sou. Essa inserção do eu tenho sido, tirando o eu sou, isso aqui é o que conjectura como isso, esse livro aqui não pode ser chamado de palavra de Deus. Isso aqui é o que Jesus disse, olha, se alguém mudar um i da minha palavra, é maldição. Eu já vi uma mulher no seminário, meu professor Eles era muito mudaram o mais abecedário radical. todo. O meu professor do seminário era muito mais radical. Ele dizia assim, olha, por que vocês pegam esse lixo aqui? Isso aqui é um lixo. Aí uma irmã levantou e ficou muito brava, e ela falou assim, olha, você não pode falar assim da palavra de Deus. Ah, é outra religião, mas é a palavra de Deus, você não pode falar, minha irmã. Ele falou, minha irmã, que você não está entendendo nada que eu estou falando. Porque se eu chamei de lixo, Jesus chama de maldição. Todos que mudarem a qualquer letra da revelação é considerado maldito e está produzindo maldição. Eu não vou cometer essa mesma ato de ousadia, apesar de não ter um problema, dizer que isso aqui é um lixo, não é um problema, mas eu só queria que vocês observassem que isso aqui não é palavra de Deus. Isso aqui não pode ser crido como palavra de Deus. Ah, Breno, porque é diferente da Bíblia da Assembleia? É diferente da Bíblia da Alfa e Ômega? É diferente da Bíblia da IESEM? Não, não. É porque é diferente da revelação, do texto original. Até aqui. Ah, o Victor levantou a mão. Fala comigo, meu irmão. Varão, eu lembro quando eu tinha 13 anos, né, que eu guardava umas Bíblias, né, eu tinha umas 5 Bíblias. E uma dessas era da tradução do Novo Mundo. Eu não entendia de qual igreja era, qual tradução era, mas aí eu fui dar uma olhada, né? E eu comecei a dar uma olhada e eu encontrei essa diferença, né? E eu cria, né, na Trindade e tal, e eu vi que testemunho era Bíblia de Testemunho de Jeová, tal, e que a Bíblia deles era diferente. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu pensei em queimar. Eu pensei em queimar, mas eu falei assim, não, eu não posso queimar a palavra de Deus. Mesmo estando aqui diferente, é a palavra de Deus. Aí eu coloquei e guardei em cima do meu armário, né? Aí quando eu comecei a teologia, o senhor foi falando, eu falei, meu Deus do céu, aquele negócio não é a palavra de Deus, não. Aí eu joguei fora, no lixo. Então, não precisava. Vocês, como teólogos, é bom vocês terem por perto. Porque o nosso objetivo não é ficar constrangendo o testemunho de Jeová. Eu vou repetir isso aqui. Não é constranger católico, constranger mórmon, constranger espírita. Nosso objetivo é ganhá-los para Cristo. E só existe uma forma de que o pecador venha a Cristo, através da palavra pregada e do arrependimento. Então eu preciso ter conhecimento disso para falar com um ancião que bate aqui, um cara que estudou 50 anos a tradução do Novo Mundo. Ele tem decorado esses textos. Ele não conhece o original, talvez não sabe. A tendência nossa de quando a gente está muito enfiado dentro de uma organização é da gente acabar não vendo os erros graves. A gente vê erros que a gente vai tolerando, mas erros graves a gente acaba indo empurrando com a barriga. É muito comum. Então, nós sempre devemos estar por perto e ensinar com o sentido de ganhar para Cristo. Por isso, meu irmão, não precisa queimar, não precisa jogar fora. Só não use como material inspirado. Breno. Foi. Mas aí, como você aconselha, por exemplo, se eu tenho ou se eu faço amizade e aí eu descubro que o meu amigo ele é do Testemunho de Jeová?
Como eu abordo isso? Não, desenvolve a amizade dele. Desenvolve a Mas leva amizade para normal. discussões teológicas? Eu sempre faço. Eu sempre o faço, porque eu sei que o que eu estou fazendo, por mais que ele não goste, eu estou fazendo aquilo que eu creio. Estou ensinando algo que eu creio. Eu sei que se ele continuar nesse caminho, o caminho de quem anda distante das escrituras só é um, é inferno, entende? Então é dolorido isso, mas por mais que eles se pareçam crentes, tá, o caminho de quem anda nesse caminho é inferno. Então eu devo pregar com amor, entende? Então já tive amigos testemunhas de Jeová que as nossas conversas sempre giravam em torno de fé, de teologia, sempre trocando ideias de forma sutil, de forma amigável, não para envergonhar, não para constranger. Posso ouvir um amém? Amém. 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 É porque eu fico imaginando isso, porque Amém. são pessoas também que tiveram toda uma vida, né? E por mais que seja uma seita e eles estão indo para o caminho errado, mas é vida ao qual se dedicaram, né? E aí descobrir que uma coisa tão fundamental essa como o reconhecimento de que Jesus é Deus, quando cair em si deve ser muito doloroso também, né? É gratificante, mas doloroso por perder tanto tempo, né? E nós precisamos ter esse tipo de pensamento não só com os TJs, mas com os católicos, os mormons, os adventistas do sétimo dia. Todos nós consideramos biblicamente divergente do evangelho, nós devemos reconhecer isso e evangelizar. Evangelizar. Falar do amor de Deus, falar da nossa fé. Com sabedoria. Galera, último tópico da nossa matéria é Cristo. Agora, eu queria falar de Cristo sendo o cumprimento perfeito do Antigo Testamento. Qual que é o meu posicionamento? Qual que é a minha ideia aqui? Qual a importância de Jesus para o enredo, para o todo das Escrituras? E para chegar a essa compreensão, vocês vão precisar ter a sua mente treinada ou começar a exercitar a sua mente a olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento usando essa dinâmica de tipo e antítipo. Sabe? Qual que é essa ideia? Os tipos podem ser vistos como sombra de algo. Imagine que você está diante da luz. Você é o real, mas a sua sombra que está sendo projetada no chão, né? Ela é você também. É o seu formato, só que ela não é você. Imagine agora que eu estou debaixo de uma luz, mas o ângulo que eu estou, vocês não conseguem me ver, mas vocês conseguem ver a minha sombra no chão. E aí, pelo desenho da minha sombra e pelo desenho da barriguinha que tem na minha sombra, vocês falam, é o Breno. Olha lá. Eu reconheço na hora, é o Breno. Barriguinha, você foi modesto, hein? Bem humilde. Meu Deus, acabaram de perder 2 pontos na atividade. Vou ter que reprovar vocês. Eu quero desafiar vocês a entender que essa dinâmica é saudável. Olhar para o Antigo Testamento com a ideia de que o Antigo Testamento há vários tipos, há várias situações que servem como sombra para algo maior e perfeito, que nós chamamos de antítipo. O antítipo seria o cumprimento final e perfeito dessa sombra. Se enquanto eu olho para algo, mas não está claro, essa sombra não tira todas as minhas dúvidas, não esclarece tudo, quando chega o antítipo, aí eu entendo. Quando chega o cumprimento, o modelo, o padrão, aí eu entendo. Eu posso até olhar e dizer, nossa, mas é que por causa desse formato aqui, eu não ia conseguir reconhecer e tudo mais. Mas eu tive uma ideia. Eu tinha um palpite do que significa. Essa dinâmica é o que Jesus espera que os seus discípulos usassem para o reconhecer como Cristo, como Messias enviado de Deus. Há vários exemplos que obedecem essa norma no Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou em Cristo. Eu coloquei alguns aqui
que eu tenho certeza que vocês já estão familiarizados, ou pelo menos deveriam estar familiarizados com essa dinâmica. Jesus disse que todo o Antigo Testamento fala dele. A pergunta é como? Como? As profecias de Isaías, por exemplo, a gente consegue reconhecer. Mas e o restante? Eu coloquei alguns aqui. Olha só. Êxodo 12. Atenção. Prestem atenção que é a resposta de uma pergunta, hein? Olha só. Êxodo 12. O sacrifício do Cordeiro Pascal. Ou Cordeiro na Páscoa. Essa história é muito clara. É muito clara. É o dia da saída do Egito. E vocês precisam matar um cordeiro sem mancha, sem mácula, novo, perfeito, e passar o sangue dele nos umbrais da porta. Porque naquela noite o anjo da morte, enviado por Deus, vai passar, e todos que não estiverem com o sangue do cordeiro na porta serão mortos. Gente, isso está claro. João 1, 29. Quem pode abrir João 1, 29? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. João 1, 29. Não tô ouvindo. Eu vou No ler. dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, João Batista fez esse trabalho para os judeus. Galera, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que nos livra do mal, livra-nos do pecado. O que João está fazendo é reconhecendo que Cristo é o antítipo para algo que era já muito conhecido dos judeus. A ideia do cordeiro para Deus, o cordeiro pascual. Chegou a Páscoa, a gente precisa oferecer um cordeiro a Deus em sacrifício. Então a gente precisa queimar, matar o cordeiro, queimar todas as partes e oferecer esse sacrifício. É Páscoa, a Páscoa do Senhor. Precisamos dar o cordeiro ao Senhor. Agora vem um cordeiro que é o Cordeiro de Deus. A Páscoa servia só para mostrar para as pessoas. Hoje vocês sacrificam um cordeiro de ano em ano, mas vai chegar um cordeiro que, morto uma única só vez, paga os nossos pecados. Isso é tipo e antítipo. Outro exemplo é o sumo sacerdote de Israel, Levítico 16. Foi estabelecido de que Deus separaria algumas pessoas para fazer mediação entre o povo e Deus. Eu não chegava no templo e oferecia lá sacrifício pelos meus pecados. Isso era papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único que entrava no lugar chamado Santo do Santo, que era o lugar mais santo do templo. Ele era o único. Por quê? Porque se você entrasse sem ser sumo sacerdote, não estou falando de sacerdote, tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote, que era o sacerdote-chefe, podia entrar no Santo do Santo. E ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por todo o povo. Né? O que isso significa? Esse sumo sacerdote, estabelecido por Levítico 16, era um tipo do sumo sacerdote que viria, chamado Cristo. É essa a ideia que o autor de Hebreus está relacionando. Enquanto Levítico 16, Deus manda estabelecer um povo, uma tribo, para ser sacerdote, apresentar sacrifício pelo povo, interceder pelo pecado do povo. Cristo agora aparece como o sumo sacerdote eterno. Se o sacerdote de Israel é aquele que intercede pelo povo, mas a sua intercessão é limitada, significa que todo mês ele tem que interceder. Todo dia ele tem que interceder. Todo ano ele tem que interceder. Até aparecer um sumo sacerdote eterno. E se ele é eterno, o seu sacrifício vale por toda a eternidade. Então, uma vez que o sacerdote, Cristo, intercede por mim, já não precisa mais sacrifícios pelo meu pecado. E essa que é a resposta do porquê a morte de Jesus, feita uma só vez, paga por pecados de pessoas que ainda nem nasceu. Porque ele é um sumo sacerdote eterno. Esse sacerdote de Israel apontava para Cristo. Pode falar, Rodrigo. Ô, Breno,
com esses tipos e antítipos que apontavam para Cristo. Antes, quando Cristo apareceu pregando, apareceram outros também rotulando o seu Cristo? Ah, bastante. As escrituras dizem que bastante pessoas apareceu dizendo ser o Messias. A grande diferença é que todos morreram e o movimento esfriou. Esse Cristo, né, o Galileu, vindo da Galileia, é o único que ressuscitou. É o único que há comprovações históricas de que ele foi visto entre pessoas. Pelo menos 100 pessoas viram Jesus. 100 pessoas viram Jesus ressurreto. Então, o que torna ele diferente dos outros Cristo é que ele foi o único que há relatos de que ele ressuscitou. Ressuscitou em corpo. Entende? Entendeu? Tanto que tem até um sumo sacerdote, não sei, que vai dizer assim, olha, muitos apareceu dizendo seu Messias, vocês mataram e o movimento acabou. Então, se ele for falso, é só esperar. Acabaram de matar ele, o movimento vai disseminar, vai acalmar. Mas agora, É, se ele de foi fato o- for filho de Deus, Esse foi o motivo de não ter perseguido os apóstolos logo assim que Cristo morreu, né? Na pois é. cruz. Mas agora os romanos não sabiam dar uma desculpa para o sumiço do corpo de Jesus. Foi o E aí eles Gamaliel. Gamaliel, isso é teólogo. Teólogo é outro nível. Gamaliel, membro do Sinédrio, disse, galera, apareceram tantos outros Cristos. Vocês mataram e eles sumiram. Então, não precisa perseguir ninguém. Os discípulos dele logo vão se disseminar. O que eles não esperavam é que Gamaliel estava certo na sua segunda verdade. Ele disse assim, mas se esse for o Filho de Deus, nós estamos lutando contra Deus. E lutar contra Deus não é saudável. E o que aconteceu, gente? Esse Cristo ressuscitou. E ele se configurou como o nosso Cordeiro Pascual, porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Então, o seu sacrifício, feito uma só vez, pagou por todos. É exatamente isto que o autor de Hebreus vai reconhecer. Olha Hebreus 4, verso 14 até o verso 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Se o sumo sacerdote tinha que entrar à presença do Senhor para oferecer sacrifícios, esse sumo sacerdote penetrou os céus. Olha só, olha como o autor está reconhecendo a similaridade com esse interesse, tá? Mostrar que Jesus é o antítipo, é o cumprimento daquilo que era uma sombra para os judeus. Então, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Era isso que os judeus faziam indo até o sumo sacerdote. Diz, olha, por favor, interceda diante do Pai. Eu preciso de graça, preciso de perdão, preciso que ele me perdoe. Então, o sumo sacerdote Cristo fez isso de forma eterna. De forma eterna significa dizer que não preciso mais ir no templo oferecer um cabrito pelo meu pecado. O Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote fiel e misericordioso, que é o que o autor de Hebreus vai dizer aqui, o sumo do sumo já assumiu o seu lugar. Então, nós vamos ver isso mais à frente daqui a pouco. Outro ponto é que o rei Davi e a promessa de um reino eterno. Segundo Samuel 7, Deus faz uma promessa para Davi, dizendo que o seu reino nunca teria fim. Mas Davi morreu, todos os filhos de Davi morreu. Como isso seria possível? O cumprimento dessa profecia está em Jesus. Jesus é da linhagem de Davi. Por isso essa expressão filho de Davi. Deus prometeu a Davi que a linhagem dele estaria no trono eternamente. Como isso é possível? Só é possível se viesse da linhagem de Davi alguém que é eterno.
E veio, Lucas 1, verso 32 até o 33, olha o que diz. Lucas 1, de 32 até o 33. Diz assim: Este será, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É a mesma promessa que Deus fez a Davi. Então, observe que o que está acontecendo é que o cumprimento, a sombra do que foi dito a Davi, está encontrando o seu cumprimento real na pessoa de Cristo. Isso aqui é uma forma de você entender o que Jesus disse, por exemplo, quando ele diz que toda a Escritura fala dele. Lucas 24, 27, Jesus vai dizer o seguinte. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24 é aquela passagem dos discípulos a caminho de Emaús. Jesus morreu, os discípulos estão com medo, estão voltando para casa, e aí aparece um homem do lado deles, pergunta o que está acontecendo, e eles falam: você é estrangeiro, Israel? Está aqui vivendo em que mundo, querido? Você não sabe o que está acontecendo aqui? E aí ele começou a falar de Jesus, e imediatamente o texto diz que Jesus começou a falar para eles, desde Moisés, que era o primeiro dos profetas, desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, até os dias de hoje, ou seja, até Malaquias, tudo o que as Escrituras testificavam a respeito de Jesus. Por que isso? Para mostrar de que o propósito do Antigo Testamento é revelar Jesus. Jesus é o que causa a unidade. Jesus é o ponto em comum de todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros da Bíblia. Você vai pegar Gênesis e você pode fazer a pergunta: o que Gênesis fala de Jesus? Tem até esses pregadores pentecostais que costumam fazer isso. Eles vão dizer: em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é a lei perfeita, em Deuteronômio ele não sei o quê. Já viram isso? Quem é pentecostal aqui de igreja pentecostal e já viu isso? Já fui de pentecostal, mas já vi muito isso. Aí, então, Eu já vi bastante, vejo aí, sempre. O Vinícius, mesmo eu já vi o Vinícius pregando, ele faz isso. Você é filho daquele cara lá, Bruno? Não, mas não, calma, irmão. Não é errado fazer isso. Calma, filho daquele cara. Daquele chifrudo. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo. Esse é o exercício. O que Gênesis fala de Jesus? Em Gênesis, ele é a semente. Deus disse para Adão e Eva, através de sua graça: vocês pecaram e vocês vão colher, ou se vão, mas a minha graça está aqui. Vai vir um homem, semente de mulher, e vai esmagar a cabeça de Satanás que esmagou vocês. Olha só a graça de Deus. Então, em Gênesis, ele é essa promessa. Em Êxodo, e aí não tem problema fazer isso, não tem problema, não tem problema. Essa é uma das formas de você ver como Cristo une as Escrituras. Ele vai dizer: analise as Escrituras, porque ela testifica de mim. Então, essa é uma forma que eu queria que vocês lessem as Escrituras, tentando entender ela, como ela fala de Jesus. Pega Gênesis, a partir de agora, volta a ler a Bíblia, lá do Gênesis. Não porque é meta, tem que ler toda a Bíblia, mas porque esse é o exercício que você vai fazer agora. Como isso aqui fala de Jesus? Como isso aqui me remete a Jesus? Como esse e esse é o assunto. Todas as Escrituras falam de Jesus. Beleza? Beleza. Outro ponto. Não só os tipos e antítipos, como é muito comum a gente olhar para os ofícios que são conhecidos de Israel, que são extremamente importantes e ligados diretamente a Deus, vendo eles como um tipo ou uma sombra do que Jesus será de modo perfeito. Em outras palavras, esses ofícios aparecem em Israel, mas limitado pelo pecado.
Não existe um sacerdote perfeito. Não existe um profeta perfeito. Nenhum rei foi perfeito. Mas todos esses 3 ofícios apontavam para alguém perfeito no seu cargo. E aí eu vou olhar com vocês ponto por ponto. Primeiro, o ofício de Cristo. E é primeiro aqui na nossa matéria, mas o certo seria eu começar com o sacerdote. Né? Porque o sacerdote veio primeiro que o profeta. Mas por que a gente pode começar com o profeta? Porque o primeiro sacerdote profeta é Moisés. Só que ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é profeta. Então, não, eu posso começar por um dos dois. E eu preferi começar com profeta. Porque aqui nós estamos cheios de profeta, né? E eu queria fazer a pergunta: o que é um profeta? Deixa eu tirar isso aqui, senão vocês vão ler. Jesus, vai. Aquele que fala por outra pessoa, fala por Deus, alguma Olha coisa só. assim. O que faz um profeta? Quem pode ajudar aí? Qual é a atividade principal de um profeta? Fala em lugar de outro. É o quê? Ele fala em nome de Deus? Fala em nome de Deus. Não, vocês estão sendo bonitinhos, né? Mas vocês cresceram eu acredito que todos aqui cresceram em igreja É para falar, nesse sentido? Que dá revelação, que fala o que vai acontecer. Querido. Isso, é isso que a gente que fala pensava. bênção para nós, entendeu? Exatamente. Que fala RG. Que fala coisas ocultas. Fala coisas ocultas. Coisa que vai acontecer, prevê o futuro. Nós temos esse costume de pensar que um profeta é aquele que prevê o futuro. Sim ou não? Sim. Ou só eu? Yes. Eu cresci na igreja dizendo, olha, tem profeta entre nós. Quantos dias? Daqui 3 dias vai acontecer isso. Beleza, show de bola. Mas essa não era a atividade. Eu cresci sabendo para quem que eu ia pedir oração quando a coisa apertasse. Nós crescemos juntos, né, Júlio? Então. Exato. Você que me passava as pessoas. Eu era um profeta. O que eu quero que a gente entenda é que, sim, você vai abrir o Antigo Testamento e você vai ver profetas predizendo o futuro. Mas não era a principal atividade dos profetas. O profeta no Antigo Testamento, e alguns de vocês aí já até respondeu teologicamente correta, era o intermediário entre Deus e o povo. O profeta, gente, era alguém que Deus escolhia para derramar o Espírito e este ser a ponte entre Deus e o povo. Deus poderia falar com o povo? Sim, poderia, e ele fez em várias situações. Há o que a gente chama de teofania, uma aparição própria de Deus. É como se não, Cristo apareceu a homens. Então, por exemplo, aquela luta de Jacó, foi uma luta de Jacó com Cristo. O próprio Deus apareceu na pessoa ali de Cristo e lutou fisicamente com Jacó. Né? Acabou com a raça do Jacó? Acabou. Mas Deus disse para Jacó, lutaste com Deus. Então, Deus pode, ele é Deus, ele pode interagir conosco, né, no Antigo Testamento, diretamente com as pessoas. No entanto, na maioria das vezes, Deus separava alguns homens, dava a eles a operação do Espírito Santo e fazia com que esses homens fossem reconhecidos como profetas. Os profetas eram responsáveis por transmitir a palavra de Deus. Muitas das vezes, confrontando o pecado e anunciando a vontade divina. Algumas vezes, falava do futuro. Mas não era a atividade principal de um profeta. A atividade de um profeta era falar o que Deus mandava falar. E a maioria das vezes, Deus levantava profeta para confrontar o povo. É por isso que vida de profeta não é fácil. Eu já falei para vocês em outras matérias. Nós pegamos textos aqui que Deus manda profetas, se não me falha a memória, né? Posso estar errado, mas Deus manda profetas esfregar fezes no rosto. Ou melhor, esse eu tenho certeza. Deus mandou, por exemplo, o profeta Isaías andar nu. Que doideira, né, gente? Deus mandou um profeta casar com uma prostituta. Eu ia falar isso agora. Olha só, né? Que você olha para, meu Deus, eu quero ser um profeta de Deus. Você tem certeza? Tem certeza, querido? Ô, Breno,
é Malaquias 3, Malaquias 2, 3, 4. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. Então, e se não me falha a memória, o profeta teve que fazer, porque o profeta era alguém que falava em nome de Deus com as palavras e com a vida. Por isso, por exemplo, eu esqueci qual foi o nome do profeta que casou com a prostituta. Oséias. Foi Obadias, né? Oséias. Oséias. Isso. Deus disse para Oséias, Oséias, o meu povo me trai, o meu povo trai a minha confiança. E eu quero que você fale isso para eles, mas não fale só com palavras, fale com sua vida. Aí Deus manda o cara ir casar com uma mulher de prostituição. Qual que é o resultado? A mulher trai ele toda hora. A mulher trai e volta para a prostituição. Aí vai o Oséias atrás dela. E, meu amor, volta para casa, sai dessa vida. E qual que é a fala do profeta? Gente, assim diz o Senhor. O relacionamento de vocês com Jeová é a mesma coisa que acontece em casa. Vocês todos os dias estão traindo Deus, estão se afastando de Deus. Vocês voltam para a prostituição e o povo fica... A pergunta é, não poderia falar só? Olha o profeta Jonas. Deus mandou o profeta Jonas ir pregar para a nação mais cruel de seu tempo. Nação essa que traçou a sua família. Nação essa que era responsável por ser os mais cruéis de todos os tempos. Eles esfolavam os judeus vivos e Deus manda o profeta ir lá pregar. É nítido que ser um profeta não era um cargo qualquer. Era receber de Deus a graça e a dádiva. E eu estou falando isso porque a gente tem um costume de fazer Jonas parecer um ímpio. A gente gosta de o Jonas parecer, sabe, alguém incrédulo, alguém, sabe, um pecador miserável. Eu sei que ele é, mas é um profeta de Deus, gente. É um homem que fala em nome do Senhor. Só que é um homem que está enfrentando suas limitações. Deus está mandando ele pregar naquilo que é mais difícil para ele. Isso é ser um profeta. E tanto que no ventre da baleia ele mudou de ideia. E Deus falou, olha que coincidência, você já está aqui perto. Bora lá. Isso é ser um profeta. Então, a ideia é, Cristo tinha nos profetas do Antigo Testamento um tipo, uma sombra. O que é ser um profeta? É alguém que fala em nome de Deus. Moisés foi considerado o primeiro profeta. O primeiro que falava em nome de Deus. Eu vi que o nosso querido Brazão colocou aqui que o Abraão foi o primeiro, mas o primeiro a ser reconhecido como profeta foi Moisés, porque ele falava em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Aliás, essa vai ser a figura do profeta, né? Aquele que diz assim, essa é a fala do Senhor. Moisés, antes de morrer, ele profetizou de que o Senhor enviaria um outro profeta assim como ele era. Moisés foi um profeta, sacerdote, extremamente importante. Um profeta que falou em nome de Deus. É mais fácil a gente ficar com a ideia do Abraão profeta. Porque o primeiro que vai ser reconhecidamente profeta e sacerdote, se não me falha a memória, é Samuel. Se não me falha a memória. Mas o Moisés disse o seguinte, em Deuteronômio 18:15. Deus vai enviar um outro profeta na mesma natureza que eu. Olha João 6,14 e Atos 3,22. João entende que Jesus é o profeta que o Moisés profetizou. Ele diz o seguinte, João, capítulo 6, verso 14. Passagem essa da multiplicação. A Tô com Atos 3 multiplicação... aberto também. A multiplicação diz assim, verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O povo olha o sinal de Cristo e diz assim, existe um profeta nesse sentido. Um profeta que falava com Deus e Deus mandava o maná. Um profeta que falava com Deus e Deus mandava água. Um profeta que falava com Deus e Deus dava lei. Existia um assim, era Moisés. Então, esse é o profeta que veio na mesma natureza que Moisés. Ele fala com o Pai e o Pai dá. Ele apresenta o Pai e as coisas multiplicam. Então, eles reconheceram que, olha, aqui se cumpriu a promessa de Deuteronômio que Moisés disse. Jesus é esse profeta. Atos 3, Pedro faz a mesma coisa. Leia aí, João Vitor. Pois Moisés disse,
O Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Essa primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito. E Pedro chama Jesus de o profeta que estava predito. Bem delicado ele, né? Não, essa pregação de Pedro aí, gente, é pauleira. Pedro foi pro tudo ou nada. Só tinha um pau na barraca e o Pedro chutou. Então, se tiver que morrer, eu vou morrer. E é tão interessante o agir do Espírito Santo em nós, né? E eu já vou dar um spoiler para a próxima aula. O Espírito Santo, quando chegou na vida desses caras, eles passaram de covarde, de medrosos, de pessoas escondidas dentro de uma casa. Galera, quando o Espírito desceu, tinha 100 nego escondido dentro de uma casa. Imagine uma casa com 100 pessoas. O Muvu, você olhava para um lado, eita, gente, o trem. Imagina o trem 5 horas. Um vagão, 100 pessoas. Sim, já imaginei. Já imaginou, né? Deu até um desânimo. Esses homens passaram de medrosos e covardes para valentes, olhar na cara das pessoas dizendo: vocês assassinaram o Messias, a culpa é de vocês. Gente, que coragem é essa? É agir do Espírito Santo. Breno, qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Quem quer saber isso? Quem quer saber, manda joinha. Cadê o joia? Cadê o joia? Ó, na próxima matéria nós vamos falar. Se Jesus não voltar, vocês vão aprender sobre qual a influência do Espírito na nossa vida. Qual o agir, qual o feito, o trabalhar do Espírito Santo. Mas agora, se Jesus voltar, aí eu vou ver se o Vinícius dá essa aula aqui para vocês. Pode ser, Vinícius? Porra, Vinícius, Manda falou vá, que vai manda ficar, vá. hein? Aí, o Vinícius vai dar pra gente. Eu não vou estar, não, tá? nada, Vou vou faltar nada. nessa aula aí. Pois bem, isso é muito fato. E aí, o Cristo, Pedro, agora cheio do Espírito, ele reconhece Jesus como esse profeta que viria na mesma natureza que Moisés. Significa que Moisés estava sendo um tipo de profeta, só que um profeta limitado, mas chegaria um profeta ilimitado. E é isso que Jesus faz. Jesus cumpre o ofício de um profeta perfeito. Ele não apenas falou as palavras de Deus, como era a função dos profetas, mas ele era a própria palavra encarnada. É isso que João vai defender. Ele era o verbo estava com Deus, tudo foi feito pelo verbo, o verbo virou homem. João 14, 1,14. O verbo virou homem. E qual era a função do profeta? Falar a palavra de Deus. Porque quando ele fala a palavra de Deus, ele fala como Deus é, o que Deus gosta, ele revela a essência do próprio Deus. Um profeta era quem tinha autonomia para falar o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus é, o que Deus não é, porque ele fala em nome de Deus. Por que Jesus é um profeta por excelência? Porque ele revela perfeitamente, de um modo que nenhum profeta poderia. Ele revela Deus, a vontade de Deus, a essência de Deus. Se, por um lado, os profetas do Antigo Testamento tinham a sua frase principal, assim diz o Senhor, como Cristo revela Deus perfeitamente, ele tem autonomia para dizer, eu, porém, vos digo. Olha só, um profeta é o que fala em nome de Deus. Mas Jesus, sendo perfeito profeta, ele pode dizer, eu, porém, digo. Tanto que os judeus ficam, que autoridade é essa que ele usa? No nome de quem você fala? Você não cita o nome de nenhum filósofo, de nenhum teólogo aqui, você não usa o nome de ninguém, você fala por conta própria. Quem te deu essa autoridade? É isso que Jesus fazia. Sendo um profeta perfeito, ele tinha a capacidade de dizer assim, eu digo. Não porque o que ele estava dizendo era diferente do que a lei dizia, mas porque ele tinha autonomia para ser uma ponte segura entre Deus e os homens. Não só revelava perfeitamente a vontade de Deus, como também confrontava o pecado e proclamava um arrependimento. Qual era a figura principal do profeta? É dizer, arrependam-se, galera, assim diz o Senhor, voltem ao caminho. A primeira mensagem de Jesus tem esse teor, dizendo, arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Aliás, é a primeira pregação de todos, né? De Jesus, dos apóstolos. Essa é a primeira pregação do evangelho. Arrependam-se. Você pode ficar encantado ver pessoas pregando,
chave de carro, bênção, prosperidade, mas a mensagem do evangelho é arrependam-se. Tem uma boa notícia, Jesus pode salvar a sua vida, mas a porta de entrada é o arrependimento. Então, é isso que caracteriza a mensagem de um profeta. Pregar a palavra de Deus. Pregar a mensagem de Deus. Pregar quem Deus é, o que Deus gosta, e é exatamente o que Jesus fez. Jesus pregou o reino de Deus. Mateus 4:17 é o texto do arrependam-se, porque chegou o reino de Deus. Isso é o ofício do profeta de forma perfeita. Então, se os profetas existiam para mostrar para o povo que um dia viria alguém que iria falar perfeitamente em nome do Pai, por quê? Porque ele é a expressão exata do Pai. Isso aconteceu. Em Cristo, o profeta dos profetas apareceu. Tanto é, só que aliás, isso é um grande, não está na revista, mas se vocês olharem o Novo Testamento, Jesus é reconhecido como um profeta? Sim ou não? Pelas pessoas da época? Sim? Sim ou não? Não. É isso. Ele, uma certa feita, ele chama os discípulos e diz assim, olha, quem dizem que eu sou? O que foi que eles disseram? Alguns Elias, outro que é profeta. Observe que a narrativa, a resposta dos discípulos foi: o povo te reconhece como fulano, como fulano. Qual é o ponto em comum das citações? Todos são profetas. Então, o povo, e Jesus diz aí vocês, o que diz que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo. Ó, glória a Deus. E Jesus vai dizer, o Espírito encheu seu coração. Só que não é um problema Jesus se reconhecer um profeta. Mas as pessoas que o reconhecem como profeta o fazem errado. Tem outra passagem, por exemplo, a mulher samaritana, lá no poço. Jesus chega para falar com ela e diz assim, olha, se você soubesse quem ia falar com você, você me pediria água e eu te daria. E ela fala, quem é você e tudo mais. E aí Jesus, ela não crê em Jesus, até Jesus começar a falar do passado dela. E aí a Bíblia diz que Jesus começa a falar o nome dos maridos, por exemplo, que ela teve, o histórico dela. Imediatamente ela olha para Jesus e ela diz o quê? Vejo que tu é um profeta. Isso! Vejo que tu és um profeta. Então, Jesus é o profeta perfeito. O único grande desafio é que essas declarações veementemente estão vindo de pessoas que têm pouco conhecimento a respeito dele. Essa mulher samaritana não tinha ideia de quem era Jesus. As pessoas que estavam olhando para Jesus, mas criando conceitos errados a respeito de Jesus. Então, isso que torna o ministério, o ofício profético de Jesus, se torna, como eu posso dizer, associado a uma ideia errada. Entende? Mas não é errado você ver Jesus como o cumprimento perfeito da profecia, de um profeta perfeito, porque ele se apresenta assim, a ponte entre Deus e os homens. Não só como profeta, como também sacerdote. E o sacerdote, eu já disse isso para vocês, era o mediador. Eu não chegava e apresentava a Deus o meu sacrifício. Deus só aceitava vindo da mão do mediador, que era o sacerdote. Então, eles ofereciam sacrifícios de animais para expiar o pecado dos judeus. Jesus fez Jesus assumiu o lugar de sumo sacerdote perfeito, mostrando para Deus um sacrifício que de uma vez só perdoou todos os pecados daqueles que creem. Essa ideia do sacerdote de Levíticos era só para que o povo entendesse que haveria de chegar um sumo sacerdote que, uma vez apresentando um sacrifício a Deus, não precisaria mais de outro. Esse cumprimento aconteceu. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E por ele ser eterno, como eu estava falando, o sacrifício se tornou eterno. É o que o Hebreus 7, que nós lemos, vai dizer. Ele ofereceu a si mesmo. O sacrifício não foi de animais. O sacrifício de animais era só uma sombra para um sacrifício maior e eterno que haveria de vir. E aí agora chega Cristo, o Cordeiro de Deus. E se é o Cordeiro de Deus, a dinâmica é de que esse Cordeiro precisa ser sacrificado, precisa ser oferecido a Deus. O ponto é que uma vez esse Cordeiro sacrificado,
ele não precisa mais ser novamente sacrificado, mesmo pelos pecados de pessoas que não nasceram. Por quê? Porque esse sacerdote é eterno. Logo, o seu sacrifício se tornou de alcance eterno. Os seus bisnetos que vão nascer ainda podem ser alcançados pelo sacrifício desse sacerdote. Por quê? Porque ele é eterno. Significa que não tem começo e não terá fim. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo o cordeiro já havia sido imolado. Entende? Então, o tempo para quem é eterno não é igual para quem é limitado. E por isso, Paulo vai dizer que ele constantemente intercede por nós. Seu sacrifício intercede junto do Pai por nós. O seu testemunho, sua oração intercede junto ao Pai por nós. E ao mesmo tempo que intercede, nos purifica. Essa é a ideia. O sumo sacerdote era uma figura importantíssima para os judeus. E qual era o propósito maior? É para que eles valorizassem tanto a figura de alguém que intercede junto ao Pai por eles, para que quando o sumo sacerdote perfeito, com a intercessão perfeita aparecesse, eles não recusassem. Isso é um tipo e um antítipo. Os sumos sacerdotes eram um tipo para o verdadeiro sumo sacerdote, como o autor de Hebreus vai chamar, o sumo sacerdote fiel e misericordioso, o sumo do sumo. Essa é a ideia. E por último, e o último ofício é o de rei. A ideia de rei, Deus levantava reis para liderar o seu povo. E os reis precisavam liderar no temor do Senhor. Davi foi um exemplo disso. Aliás, já leram os livros de Crônicas e Primeira e Segunda Reis? Tem uma forma que eles descreviam o rei, se o rei era bom ou não. E era mais ou menos assim, eu não me lembro totalmente, mas era: e esse rei não temia o Senhor e foi um rei ruim. Esse rei temeu o Senhor e foi um rei bom. É mais ou menos assim, não é? Foi mal aos olhos do Senhor, né? Isso. Eu li bastante isso aí. Tanto que a primeira vez que eu preguei lá na igreja foi em Crônicas, se não me engano. Segunda Crônicas. Pois bem, essa é a forma de você reconhecer um rei bom ou um rei mau. O quanto esse rei temeu a Deus, o quanto esse rei andou nos caminhos do Senhor. Tanto que você vai ver reis velhos que se dão mal, fazem o que é ruim, tem um fim trágico, e reis muito novos. Por exemplo, tem rei de 8 anos que agrada ao Senhor. Como? Você vai ver a história de Josias, se não me falha a memória, um rei novinho, gente, que é uma criança. 8 anos é para estar brincando de bolinha de gude. E o menino tá liderando uma nação. E ainda assim é considerado como um rei bom. O que esse cara fez? O que esse menino fez? Ele decidiu seguir as escrituras. Ele pegou a lei de Deus, começou a estudar, pediu para os anciões: olha, vamos alinhar o reino de acordo com as escrituras. E isso agradou a Deus. O que é um rei? É um líder que lidera na misericórdia, na justiça, no temor do Senhor. Davi foi um exemplo disso. Tanto que a característica que é muito conhecida de Davi é um homem segundo o meu coração. Mas apresentou falhas, como mostra 2 Samuel 11. Davi é um pecador. Ele não consegue ser um rei perfeito. Ele até lidera o povo no temor do Senhor. E ele peca e Deus retira tudo, mas não retira o seu espírito. Só que vai aparecer um rei que é perfeito em liderar a gente no temor do Senhor. É perfeito em nos liderar na justiça do Senhor. Esse descendente, esse rei eterno é Jesus Cristo. Cristo é o rei que foi prometido. Esse rei que cumpre a promessa feita a Davi, como eu falava há pouco. Mateus 28, 18, Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade era próprio de reis. Tanto que os reis gostavam muito de ser tratados como divinos, porque toda autoridade era dada sobre eles. Os reis facilmente se tornavam figuras maiores de poder exacerbado, exagerado, se tornavam césares, senhores, deuses, porque não existia ninguém maior do que o rei. E Jesus vai dizer que ele é o cumprimento dessa promessa feita a Davi. Toda a autoridade foi dada a ele. Seu reino não era o reino como nós imaginamos.
Aliás, não era um reino como os judeus imaginavam. Um reino político, um reino físico, material. Tanto que eles falam, meu, que hora vai ser a hora da revolução? Que hora nós vamos pegar na espada, vamos guerrear? E Jesus fala, não, o meu reino não é daqui. O meu reino é dos céus, reino dos céus. É de outro lugar, é espiritual. Isso mudou tudo, porque isso jogou um balde de água fria nos planos dos judeus, que eles tinham a ideia de que, meu, uma hora nós vamos revirar Roma. Nós vamos botar Roma de cabeça para baixo. E Jesus falou, não, eu sou rei, mas o meu reinado não é daqui. E todos que querem pertencer ao meu reino precisam se submeter ao meu reinado. Viver aqui com os princípios do meu reino. Porque é lá que nós vamos passar a eternidade. Então, como rei, Cristo se torna o modelo do que é ser liderado de forma perfeita, justa e boa. Um rei que governa com amor, justiça e santidade, sem pecados. Um rei que traz paz, justiça aos seus súditos. Um rei que trará o juízo final, mas não de uma forma pecaminosa e desproporcional, mas de uma forma perfeita. Esse rei é um exemplo do que Cristo é para nós, o rei perfeito e eterno. Então, ao mesmo tempo que ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Esses três ofícios falam do ministério de Jesus. Nós poderíamos aqui colocar também juiz. Há o livro de Juízes, né? Mas os três ofícios mais importantes para Israel eram sacerdote, profeta e rei. E Jesus usou isso para mostrar como ele era esses ofícios de forma perfeita. Aqui eu deixei para vocês tirarem print, ou fazer foto. Eu lembro que o Vitor me perguntou e eu disse que no final ia mostrar. Eu não coloquei na apostila, mas no final ia mostrar. Tá aí, meu irmão. Esse é a nossa bibliografia. Dicionário Vine, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. Dicionário Vine. O Bruce Walry, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. O comentário de Calvino. Cadê o comentário de Calvino? Aqui. Comentário de Calvino, de João. Que mais? Inteligência humilhada, que eu não posso mostrar agora. Mostra aí, Emily, para ele. Inteligência humilhada. Aí, ó. Wayne Gruden, que vocês conhecem. Franklin Ferreira, que é essa teologia vermelha. Cadê? Aqui. O diabo pegou. Essa daqui. O Creio, do Hermes Maia. Esses são os livros que eu usei. Alguma pergunta, galera? Não. Não, no momento não. Show de bola. Assim nós cristologia, olha. Que bênção. Vocês estão felizes? Eu Glória a senhor. Deus. queria mais. Acho que dava para dar uma estendida de umas 2 aulas aí. Calma, irmã. 6 aulas já. Eu achei Breno. que a gente ia ler mais credos. A Emily deu a ideia de ter uma aula extra de heresia, hein? Eu concordo. Mas Tem aí vídeo no canal? Tem vídeo no canal sobre isso, professor? não tenho. Já grava aí, varão. Eu vou gravar. Não, é que eu tô com uma pancada de vídeos na frente, mas eu tô com um dilema, inclusive peço a oração de vocês. Eu preciso arrumar uma outra casa em breve. Então eu tô esperando eu mudar de casa para mim montar o Vem meu pra cenário. Itaquá, vem pra Itaquá que você vai ser feliz. Eu já fui de Itaquá, eu já fui de Itaquá e eu não era feliz. Mas agora é diferente, irmão. Ah, tá. É que eu morava também. Na sua própria casa, varão. Então, aí, ó. Só se Itaquá Deus quiser, eu removo isso. feliz. É o que, minha irmã? Itaquá não deixa as pessoas muito felizes. Aí, ó, tá vendo? Ó, para com isso. Já é o Fala testemunho de assim. duas Pai pessoas. tá meio complicado aqui também, mano. Tô Se sentindo duas saudade. pessoas ligadas à terra. Já é bom. Misericórdia, mano. Ah, então quer dizer que a aula de heresia então tá marcado também.
Aleluia. Aí, ó. Então, tá. Vai chegar. É o que eu tô te falando. Tenham paciência. Vai chegar uma matéria só de heresiologia. Lá nós vamos destrinchar como começou os testemunhos de Jeová, os Mormons, as heresias da Bíblia. Vocês sabiam que tem movimentos heréticos na Bíblia? Os essênios, Não. os fariseus. Sim. Tem outros lá também, que a gente vai analisar. Só que quando chegar na matéria devida. A nossa próxima matéria qual é? É do Espírito Santo, eu esqueci o nome. Aleluia. Não, é pseumatologia. Pneumatologia. Quase acertei. Quase. Pois bem, galera. Vou repetir. Eu espero a atividade até meia-noite. É hoje. Sejam crentes. Assuma esse compromisso. Não deixa para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Vocês estão com esse prazo aí há 6 semanas atrás. Então, E não esquece de colocar presença para mim, hein, pecador? então, é que a Raia entra e sai. Não sei se você colocou. A internet dela tá bem ruim, ela falou. Pois bem. Tudo bem? Tudo bem? Vamos tirar uma fotinha? Liguem as câmeras aí. Ô, Rai, vamos tirar uma foto, Rai, antes que a sua internet caia de novo. Cadê o Rodrigo, o Victor, Luiz, a Bárbara, Guilherme, Rayane? Mostrem suas faces. Ô, glória! O irmão tá despido. Eu tava comendo, desculpa. Tá bom, minha irmã. Olha que a camisa do Corinthians. Essa vai ficar uma boa foto. Vamos, meu timão. Aí, ó. Vamos, meu timão. Vamos, meu timão. Vamos lá, todo mundo fazendo sorriso de herege. Deixa eu ver como ficou. Alguém de vocês podem fazer essa oração para encerrar, agradecer a Deus? Rayane, ela pregou bem ontem, ela pode fazer essa oração. Amém. Por livre e espontânea pressão, Rayane, você pode fazer essa oração? Ih, já caiu de novo, né? Travou a minha também. Tá ruim a internet dela. Bem, Eu não sou olha, ela, então. mas vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, de aprender mais sobre o Senhor, de aprender mais sobre as pessoas que se esforçaram bastante para corromper a sua palavra, Senhor, e nos ajude a permanecer na sua palavra, nos ajude a viver a sua palavra, nos ajude a entender cada vez mais, Senhor, e que ela gere frutos em nós, que nós venhamos continuar ligados, Senhor, à videira, que é o Senhor. Nós oramos e pedimos, intercedemos pela vida do Breno, Senhor, ele está procurando uma casa, como ele expressou a sua necessidade aqui para nós, Senhor, nós oramos pedindo para que o Senhor o abençoe, para que eles encontrem uma casa que cumpra, né, que sirva para os propósitos que eles têm em mente, para os propósitos que são de acordo com a sua vontade, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um que está presente aqui, te agradeço porque nós encerramos mais uma matéria e a nossa fé, com certeza, foi fortalecida, Senhor, e ainda mais alicerçada no Senhor, na rocha, Senhor. E construir uma casa na rocha é desafiador, dá trabalho, Senhor, dá muito trabalho, e é isso que nós temos feito aqui todas as segundas-feiras, Senhor. Nós te louvamos pela vida do Breno, porque ele tem transbordado nas nossas vidas, porque ele tem insistido em nós, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Que venha a próxima matéria, que nós venhamos nos aprofundar verdadeiramente e genuinamente cada vez mais no Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham todos uma excelente noite. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Boa noite.